Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Escola Bíblica. Estamos aqui pela graça de Deus, gratos a Ele por todos os ensinamentos que Ele nos traz e por sabermos que, seja qual for o desafio que tenhamos na nossa vida, no seu casamento, na educação dos vossos filhos, ou então com algum membro da família de sangue, ou até, quem sabe, na sua própria igreja, nós encontramos neste manual de estudo e neste guia de orientação que é a Bíblia Sagrada, as palavras que precisamos para resolvermos essas mesmas dificuldades. Uma família feliz não é aquela que é isenta de dificuldades, porque não existe. Uma família feliz é aquela que, junto a Deus, busca essa graça que vem de Deus para superar os desafios e as dificuldades. Louvado seja Deus pela sua palavra. Obrigada também, marido, mais uma vez pela tua presença. Esta semana aqui estamos mais uma vez e mais uma vez vamos orar então ao Senhor para Ele nos inspirar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é nosso de podermos partilhar a Tua Palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos orienta, que nos estimula, que nos encoraja, mas que por vezes também nos repreende. Ó Senhor, obrigado por tudo. Que Tu possas, Senhor, ser louvado ao falarmos deste assunto e que aquilo que vamos falar possa ser para a nossa edificação espiritual. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, estando convosco, não deixamos de incentivar-vos a poder despedir, através dos contactos que vereis aí no vosso monitor, deste livro que fazemos com alegria esta oferta, assuntos pertinentes, importantes. É um livro muito pequenino, como podem ver, mas com uma mensagem muito prática e muito atual para os desafios das nossas famílias. Fica aqui então também esta publicidade e este aviso para todos aqueles que quiserem, para vós ou para oferecer-lhes alguma família, algum casal que vejam que possam dar valor a esta mensagem escrita. Esta semana, como assunto também importante à questão da família, é esta ambição que todos nós temos e desejamos, que é esta unidade. Não estamos a falar aqui de perda de individualidade ou de personalidade ou de gostos pessoais, mas esta unidade que, apesar da diversidade, é capaz e possível de existir pela graça e pela benção de Deus. Exato. E então, quais as chaves para esta unidade da família? Foi alguns dos conceitos que nós vimos ao longo desta semana. Fazer referência a esta oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, uma das orações mais conhecidas que o Senhor Jesus faz, que é o verso áureo desta semana, que é: Pai, que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Só que há muitas coisas que ameaçam esta unidade. Exato. E na lição de domingo, vem logo por fazer referência àquilo que é o fundamental e o imprescindível que deve existir para ser possível esta unidade. E esse centro tem que ser, obviamente, o fundador, o criador do casamento, não é? Que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, isto é... Eu sei que para muitos já pode parecer repetitivo, mas nunca é demais nós enfatizarmos aquilo que é o absolutamente indispensável. Exato. Porque pode haver muito boa vontade, pode haver muito esforço, mas se não houver realmente, e eu até iria ler, começar com uma citação que vem na lição de sexta-feira, portanto, quando diz que a causa da divisão e da discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Exatamente. O que quer dizer que o oposto também é verdade. Exato. Ou seja, para haver concórdia, para haver união na família, tem que haver ligação a Cristo. E depois ela diz algo muito interessante, isto vem no Lar Adventista, página 179, aproximarem-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. E depois ela diz, embora haja muito disto a ser feito. Exatamente, também não desconsidera. Não desconsidera, mas a união com Cristo. Claro. Ou seja, a união com Cristo é o pilar fundamental. E porquê? Porque é o Senhor que trará ao nosso coração e à nossa mente aquilo que nós precisamos para termos um trato habilidoso, para sermos cordiais, para sermos gentis. Sem Deus, estas coisas não são possíveis de existir. Quer dizer, até pode existir durante uns 5 minutos ou uns 6, mas depois o verniz logo se parte e estala porque ninguém aguenta. E é interessante que ela fala aqui do sobre-humano esforço. Exato.
Ou seja, Exato. muitas vezes tem que haver um Uma esforço intenção. sobre-humano, ou seja, que parece que ultrapassa as nossas forças, Exato. a nossa capacidade, o nosso saber. E esse esforço é para quê? Para vencer dificuldades. E que dificuldades? Estamos aqui a falar de dificuldades relacionais, não é? Nem estou a falar das dificuldades que a vida também Exato, traz, exato. materiais, Sim, etc. sim, sim. Não, dificuldades relacionais. Portanto, muitas vezes é necessário um esforço sobre-humano. Agora, se esse esforço não estiver fundamentado em Cristo e na nossa comunhão com Ele, isso É para esquecer. interessante que uma outra imagem também muito poderosa que ela usa é esta questão de fazer um círculo, vários Sim. círculos, não é? E depois fazer umas retas que dá a entender que quanto mais longe nós estivermos do centro, também mais distantes estamos uns dos Isso, outros. isso. Mas quanto mais perto do centro, também mais pertinho uns dos outros. Exatamente. Podíamos até comparar com uma roda de uma bicicleta. Exato. Os Os raios, aros, os raios que vão para o centro, não é? Exato. E por falar em círculo, eu gostaria, Milu, de partilhar aqui algo que vem neste livro, que foi já aqui referido em semanas anteriores. O capítulo é o capítulo 27 deste livro e é o título O Círculo Sagrado, como podem ver aqui. Portanto, o Círculo Sagrado. Fazendo referência ao casamento. Fazendo referência ao lar, exatamente. E diz aqui algo muito importante e que deve ser tomado em consideração por todos aqueles que desejam preservar esta unidade do lar. Diz assim ela: há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que esconda do marido e que permita que outros conheçam. Repara, aqui dá a entender que até poderá eventualmente ter segredos, só que se tem segredos para o marido, então não tenha para outros. Exato. Ou seja, o problema é quando tem para o marido, mas vai falar a outros. Mas vai falar a outros, exatamente. E o marido não deve igualmente ter segredos para a esposa e torná-los conhecidos de outros. Ou seja, aqui a paridade é perfeita. Depois, ela diz mais isto: o coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da mulher. Este termo aqui, sepultura, é muito forte, diz tudo. Nenhum deles deve, jamais, permitir gracejos à custa dos sentimentos do outro. Porque às vezes há pessoas que reparem, nós somos diferentes e aquilo que para um pode ser facilmente superado. Sim, Exato. quer dizer que é um gracejo, que é uma piada, o outro pode levar aquilo a mal. Ser mais sensível. Ser mais sensível. Nem o marido, nem a esposa devem, seja na brincadeira ou de qualquer outra maneira, queixar-se um do outro a outras pessoas, pois a prática frequente desta brincadeira imprudente, ela aqui adjetiva a brincadeira como sendo imprudente, e aparentemente perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Tem-me sido mostrado, obviamente por Deus, que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. Isto é muito solene. E, portanto, mostra que nós devemos, o tal esforço sobre-humano que estamos aqui a falar, ora, podemos, para conseguir fazer isto, ou seja, eu ser a sepultura das tuas faltas e vice-versa, tu seres a sepultura... E sermos resilientes aos desafios que tu me trazes ou eu te trago a ti. Exatamente. Isso requer muitas vezes um sobre-humano esforço, mas devemos fazê-lo, devemos consentir. E onde é que nós vamos encontrar força? É pondo-nos nos joelhos e pedindo ao Senhor: Senhor, dá-me coragem, dá-me paciência, dá-me pronto, olha, e permite que esta crise me ajude a formatar mais o meu caráter, a limar as arestas do meu caráter, que nunca podemos pensar que já atingimos a perfeição absoluta, não é? Portanto, e nós estamos aqui, Deus nos colocou no caminho um do outro para nos limarmos um ao outro, mas preservando este círculo sagrado que é o lar. Isto é muito importante. É interessante que na lição de segunda-feira faz esta distinção daquilo que muitas vezes, não sendo conhecido, muitos casais ficam surpresos. Parece que já não sinto nada, e gostava tanto, deixei de gostar. Para além de um amor, como falávamos na semana passada, que deva haver na questão da atração física, da intimidade e tudo isso, há um amor supremo e maior que engloba todas essas partes do ser humano, que é isto que a lição de segunda faz referência, que é o amor HP. Exatamente. Este amor HP não é um amor
que existe em nós. Não é uma coisa natural do ser humano. Mas para superar esses desafios que nós falávamos, o eu ver as tuas falhas, tu veres as minhas, como é que a gente vai superar isto? E guardar tudo cá. Guardar tudo cá dentro, tentar resolver os dois juntos com o Senhor. Como é que se vive isto? Só nesta graça e nesta força que é o amor HP. E este amor HP, que é um amor divino, portanto é diferente daquele... Ias dizer o versículo. O autor faz referência, este é um texto muito poderoso, que é em Romanos 5,5, que diz que ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo nos foi outorgado. Nós não produzimos em nós mesmos o amor. O amor é uma dádiva de Deus. E, portanto, se nós não tivermos esta conexão com Deus, não poderemos receber dele esse amor. Repare, isto parece... Alguns estão a ouvir-nos e poderão pensar assim, pastor, isso é muito bonito de dizer. Pois. Eu sei que é bonito dizer e que até é fácil se dizer, mas nós não estamos aqui a falar de teoria, nós estamos a falar de prática. É que não há outro caminho. Exatamente, e temos que enfatizar isso, porque não há outro caminho. Não há. Quer dizer, aqui, claro, eu não posso, obviamente, fazer a experiência por alguém que nos está a ouvir, eu tenho que fazer a experiência por mim mesmo. Quer dizer, e aquilo que eu estou aqui a dizer, o que queremos estar a transmitir é que não há outra alternativa, portanto, é dobrar os joelhos, é fazer calos nos joelhos, se for necessário. Claro, não é só para o nosso relacionamento, é também para o relacionamento com outras pessoas, porque muitas vezes há confrontos, há atritos que são quase inevitáveis no relacionamento de uma pessoa com outra e, portanto, se nós queremos realmente manter a unidade do círculo familiar, nós temos que ceder. Exato. E temos que aprender mesmo, mas isto não é só para ser dito, isto é para ser vivido. E experimentado. E experimentado, portanto, na prática. Porque, e eu posso dizer, quer dizer, eu e a minha mulher já tivemos também as nossas fricções e posso garantir que é apenas e só no poder que nós encontramos um e outro no Senhor que nós conseguimos ultrapassar isso e depois nos perdoar e podermos superar e podermos olhar outra vez com carinho um para o outro. Sem o poder do Senhor é absolutamente impossível. E é este amor HP que inclui exatamente tudo isso, a paciência, o perdão, a resiliência, a superação. Este amor que vem de Deus, que coloca dentro de nós esta capacidade que humanamente nós não a temos. Como é que eu vou continuar a amar o marido ou a esposa que hoje ou amanhã me magoou, que hoje ou amanhã me trouxe uma dor, um sofrimento? Como é que vamos continuar unidos? É a tal questão. E é só aquela cola que é o amor HP, ou seja, é o Senhor que vem, apazigua o teu coração, apazigua o meu, limpa exatamente a dor. Às vezes é preciso tempo para cicatrizar, para superar, mas que é possível, sem dúvida, reviver no poder de Cristo. Agora, eu gosto mais de referir, em vez de enfatizarmos só o amor, que é importante, sem dúvida, eu gostaria de enfatizar a necessidade que cada um de nós tem do Espírito Santo. Sim, exato. E em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, Jesus disse isto: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Repara, aquilo que Jesus aqui fez, e isto para mim é um contraste muito forte. Ele disse assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Nós não damos boas dádivas aos nossos filhos por sermos bons. Pois. Nós damos boas dádivas aos nossos filhos apesar de sermos maus. É o que Jesus disse. Está escrito de uma forma clara. Então Jesus faz este contraste e diz assim: olha, pensem nisto. Se vós que sois maus, apesar de serdes maus, mesmo assim conseguis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom não dará a melhor dádiva aos seus filhos. E qual é a melhor dádiva? O Espírito Santo. Ellen White tem uma frase onde ela diz que com o Espírito Santo vêm todas as bênçãos por acréscimo. Todas. E Paulo, aliás, em Gálatas, no capítulo 5, fala do fruto do Espírito. E o amor é ou seja, é um gomo desse fruto, mas há outros. Exato. Porque não podemos falar só do amor. O amor é claro, é essencial, claro, mas a paciência, a longanimidade, a bondade, tudo isso, o domínio próprio, mas isso vem em consequência, ou seja, vem no mesmo pacote, digamos assim. É o Espírito Santo. O Espírito Santo traz isso tudo. Exato. Aliás, Paulo nem fala dos frutos do Espírito, fala do fruto. Exato. Ou seja, vem tudo isso, mas nós temos que pedir o Espírito Santo, porque Jesus terminou: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, mas a quem? Àqueles que lhe o pedirem. Aqui é que está o segredo. E uma das
como é que eu ia dizer isto? Um dos sinais que muitas das vezes nós não estamos sob o Espírito de Deus é aquilo que faz a lição de terça-feira referência, o egoísmo nato que existe em nós. E com certeza que o egoísmo, porque tu buscas o que te agrada e eu busco o que me agrada, acaba por não nos unir, pelo contrário, acaba por nos dividir. E é interessante uma citação muito pequenininha que vem logo aqui no início na lição de terça-feira. Se quiseres ler, faz favor. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Uau! Isto faz-nos pensar. E quando nós somos honestos connosco próprios e diante de Deus, muitas das vezes os desafios que nós temos como casal, nós acabamos por compreender que é porque eu quero a minha vontade e porque tu queres a tua vontade. E muitas das vezes não tomamos o tempo que era necessário e que é importante de, em humildade diante de Deus, percebermos, então, onde é que podemos ter ali o meio termo, em que nem tu te sintas magoado, nem eu me sinta magoada, mas fugir exatamente, e só o Espírito de Deus é que pode limpar isto de nós, a questão do egoísmo. E aqui Ellen White fala, e muito bem, sobre o problema do orgulho e do egoísmo, porque foi exatamente com estes traços que começou o grande conflito no céu. Tivesse Lúcifer dado o braço a torcer, como nós dizemos, tivesse cedido ou tivesse descido, digamos, da sua, digamos, do seu pedestal de orgulho e de egoísmo, como teria sido outra a história do universo. Sem dúvida. E estamos aqui todos a sofrer por causa de um ser celestial, não é? Que não quis ceder do seu orgulho, do seu egoísmo, e ele sabe exatamente como levar cada pessoa a não querer descer igualmente o seu pedestal de orgulho e de egoísmo. E isto é terrível. Porque quando cada um está ali, digamos, relutante na sua e não quer ceder, isto é devastador. É absolutamente devastador, porque não cria pontos. Nem aquele que acha que por ter mantido a sua posição acaba por ganhar, porque depois se não houver a tal unidade, ele acaba por ficar sozinho, ou ela acaba por ficar sozinha. Agora, há pessoas que às vezes confundem isto que acabámos de referir com convicções. Por exemplo, se eu estou convicto de que eu defendo uma posição certa, aí não é erro, mas é antes uma virtude eu não ceder na minha convicção. Repara, por exemplo, quando os apóstolos foram confrontados com as autoridades eclesiásticas do seu tempo e as autoridades disseram expressamente vos proibimos empregar esse nome. E eles imediatamente responderam, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ficam em causa princípios bíblicos, é evidente que nunca poderemos falar de... Aí não é rebeldia, aí não é orgulho, aí não é egoísmo, aí é fidelidade, ok? Portanto, quando eu estou convicto de que realmente estou na verdade, e aí eu, por exemplo, penso naquilo que Martinho Lutero fez quando o acusaram, então mas tu pensas que tu estás certo e toda uma igreja está errada? Ele disse, se me provarem pela palavra de Deus que eu estou errado, eu cedo imediatamente. Mas se não me conseguirem provar, eu mantenho-me na minha porque é perigoso para um cristão falar contra a sua consciência. Portanto, nós devemos ceder no orgulho, no egoísmo, não nas convicções que nós temos a certeza que são corretas. Agora, quando eu tenho uma convicção e que eu sei que é correta, isso também não me dá legitimidade para eu agora atirar com essa convicção na cabeça do outro. Ou seja, o que é que eu devo fazer? Ou impor. Obrigar. O qual deve ser a minha atitude? Eu tenho a minha convicção, não abdico dela, mas respeito que o outro não me compreenda, não me aceita ou queira seguir outro caminho. Exato. E nós já vivemos situações, Milu, e tu lembras-te bem, em que, pronto, tu tinhas uma convicção e eu tinha outra e dissemos, ok, pronto, então vamos... concordamos em estarmos em desacordo. Exatamente. Portanto, nós fazemos pronto, eu faço o meu percurso, tu fazes o teu, e o que acontece é que muitas vezes um ou outro acaba por reconhecer que... Exato, que afinal era outro caminho. Exatamente. Um aspecto também muito importante e que convém fazermos referência é este que vem a referir na lição de quarta-feira, que muitas vezes é mal entendido, que é esta questão da submissão. Quando o apóstolo Paulo diz para a esposa, por ser submissas aos vossos maridos, mas depois nesse mesmo contexto acaba por dizer que os maridos também devam amar as suas esposas. E portanto só neste contexto deve ser percebida esta questão da submissão. Porque muitas vezes o facto de ser mal compreendido leva talvez algum dos cônjuges a ter posturas e formas de estar que, em vez de preservar o amor, essa planta frágil e bonita que precisa todo o cuidado e amparo para crescer, acaba por esmagar e por pisar. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz esposas, mulheres, sede submissas ao vosso marido, o que
O que é que o Senhor quer dizer com isto? Repara, por exemplo, nós pensamos em submissão e isto, pelo menos no nosso contexto cultural de hoje, não soa bem. Mas repara que Jesus, ele coloca o homem no mesmo plano, ou compara o homem, portanto, a Cristo e a mulher à Igreja, não é? E, portanto, ele diz, Paulo diz, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. Exato. E como é que Cristo amou a sua Igreja? Ora bem, que deu... Portanto, amou a tal ponto de ter dado a sua vida por ela. Ou seja, o marido deve amar a esposa ao ponto que, se necessário for, porque pode não ser necessário, é óbvio, na maior parte dos casos, mas se necessário fosse, ele daria a vida pela sua mulher. Ora, perante um tal amor abnegado... Quem é a esposa que... Pronto, pode dizer o resto. Quem é a esposa que não quer ser submissa ao marido assim, não é? Portanto, quando ela se sente amada, se sente cuidada, protegida, com certeza que temos todo o gosto e todo o agrado de poder sermos submissos, porque mesmo até por natureza, a nossa feminilidade gosta de se sentir aconchegada, protegida, resguardada. Portanto, isto é uma certa submissão, no fundo é até o jeito físico de submissão. E o homem tem prazer em ser ele o protetor, ser ele que está no controle da situação. Exatamente. Quando este assunto é vivido no conhecimento e no poder de Deus, sem dúvida que é uma bênção e não é, ao contrário, portanto, um momento para se distanciarem, mas é um momento exatamente para viverem mais juntos ainda. Finalmente, depois terminando a lição desta semana, viver como prometemos, só podemos fazer promessas no poder de Deus. Exato. Aliás, esta promessa, muitas vezes eu me lembro disto, no momento do casamento, até já tive um ou outro momento em que chamei a atenção, quando os nubentes estão a fazer os seus votos, prometo fazer isto, mas prometo tem que haver lá uma coisa muito especial, na graça de Deus, no poder de Deus. E só no poder de Deus é que nós podemos seguir adiante. Eu iria terminar, se calhar lias, por favor, esta última... Afinal, tu acabaste por ler, mas esta primeira citação, quando dizia a primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Quanto mais intimamente são unidos os membros da família na sua obra no lar, tanto mais de molde a elevar e auxiliar será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. Exato. Portanto, quando nós falamos de famílias, o ter a felicidade no casamento e na nossa família não é só bênção para nós. Depois, aquilo que de nós sai, acaba por ser uma influência na graça de Deus para outros queridos que estão à nossa volta. Foi uma bênção poder estar convosco mais uma semana. Pedimos a Deus que nos guarde, que nos proteja e que nos ajude a aplicar estes conhecimentos na nossa vida. Um abraço para todos vós, obrigada pelo vosso carinho, pelas mensagens que nos têm escrito, pelos telefonemas que nos têm feito. Se tiverem alguma pergunta, disponibilizem também e escrevam para nós ou telefonem, estaremos aqui para ajudar também. Um abraço e até à próxima semana.